Olá, meu nome é Bruno, eu sou aluno de mestrado. Eu vou apresentar o algoritmo RSFK para busca de similaridade em GPU. Foi feito sob orientação do professor Wagner e da professora Aurora da Universidade Federal do Paraná. Então, uma introdução, o que a gente está fazendo nesse trabalho é o cálculo aproximado da estrutura K-Nearest Neighbor Graph, que é uma estrutura utilizada amplamente em algoritmos de inteligência artificial e em aprendizado de máquina, por exemplo, redes neurais e algoritmos de redução de dimensionalidade. Então, o problema consiste em calcular para um conjunto de pontos os k pontos mais próximos a cada ponto do conjunto. Esses k pontos mais próximos a gente vai denominar como vizinhança. Então, cada ponto da vizinhança, ou seja, o maior ponto o ponto mais distante da vizinhança vai ser menor ou igual, a distância vai ser menor ou igual a qualquer outro ponto não pertencente à vizinhança. Em alguns algoritmos é, ou aplicações, é possível que sejam utilizadas aproximações dessa estrutura, ou seja, não é sempre que essa relação é satisfeita. E uma das maneiras para se medir o quão boa é uma aproximação é verificar a proporção entre a quantidade de vizinhos estimadas e os vizinhos reais. Ou seja, você vê quantos vizinhos você acertou. Esse valor, essa métrica é chamada de acurácia e ela indica o quão boa é a aproximação que você gerou, dependendo do algoritmo que foi utilizado. Então, um dos algoritmos muito populares para se calcular o Canyon Graph aproximado é o Random Projection Tree, que consiste em, primeiramente, criar um hiperplano aleatório, projetar os pontos nesse hiperplano e, após isso, retirar a mediana dessas projeções. Com isso, ele consegue criar duas novas partições que contêm um número de pontos equivalentes e essa mesma função é aplicada recursivamente, por isso que você pode representar como forma de árvore e o critério para você determinar quando uma folha é criada verificar o número mínimo de pontos dentro dessas folhas. Na nossa abordagem, a gente considerou um novo método chamado Random Sample Tree, que ao invés de fazer a projeção e retirar a mediana, a gente simplesmente seleciona dois pontos aleatoriamente, cria um hiperplano equidistante entre eles e em seguida a gente verifica o lado que cada ponto está. Com isso a gente consegue a redução do tempo de execução e tem um algoritmo equivalente, né, que deveria fazer em princípio o mesmo tipo de separação. Após que você criar uma árvore, basta verificar as folhas das árvores para você verificar quais pontos são candidatos a vizinho entre si. Quanto mais árvores você constrói, maior o número de candidatos a vizinhos que você explore, consequentemente, maior a acurácia que você vai obter da estrutura. Na nossa implementação, a gente decidiu fazer a criação de uma árvore por vez, ou seja, a gente paralisou as etapas necessárias para construir as árvores. Toda execução e implementação é feita somente em GPU, e uma das principais características da nossa implementação é que a gente faz a serialização das folhas de memória, como a gente está representando na figura. Isso necessita do uso de operações atômicas, porém isso permite o uso de outras estratégias que reduzem o custo computacional da nossa abordagem, como a gente vai apresentar daqui a pouco. Para mais detalhes sobre a implementação, a gente está disponibilizando o código publicamente. A principal etapa, que consome mais tempo da nossa implementação, é a atualização de vizinhança. Nela, a gente resolveu paralisar de forma que cada bloco da GPU receba uma folha e dentro dessa folha, as distâncias pares a pares que devem ser calculadas são feitas de forma que cada warp vai calcular uma distância por vez. Uma vez que um warp calcula uma distância, ele vai verificar se essa distância substitui algum vizinho atual e caso substitua algum vizinho atual, ou seja, se ele verifica que existe uma melhora na aproximação, ele faz um lock numa matriz que representa os índices dos vizinhos, que representa o grafo em si, e faz a devida atualização. Fazendo a implementação dessa forma, a gente garante que todas as threads do mesmo warp sempre estarão executando a mesma operação, e com isso a gente evita que aconteça um problema chamado divergência de warp. Uma outra característica positiva é que por manter as coisas serializadas na memória da GPU e por a gente ter um controle de quais operações o bloco está fazendo, a gente possibilita um acesso coalescente da memória da GPU em diversos momentos.
Para os nossos experimentos, a gente utilizou uma máquina com essas especificações e a gente comparou com duas implementações de duas bibliotecas diferentes, que é a biblioteca FAIS, que implementa a busca de similaridade de GPU, que é utilizada para a construção de grafo de Knn Graph, e a biblioteca ANOI, que é uma biblioteca também de busca de similaridade, só que implementada em CPU, porém ela implementa o algoritmo Random Projection Forte. Para os algoritmos SFK e ANOI, a gente executou várias vezes, variando o número de árvores e tendo diferentes tempos de execução e acurácia. E para a biblioteca FAIS também a gente utilizou o parâmetro nprob, que controla o custo-benefício entre tempo de execução e acurácia. Para a nossa técnica, a gente considerou uma nova característica, um novo método, chamado Nearest Neighbor Exploring, que está descrito com mais detalhes no nosso artigo. A gente executou os nossos experimentos em dois datasets diferentes, um com 60 mil pontos e um com cerca de 1 milhão de pontos, e a gente já pode observar que a escalabilidade foi preservada, ou seja, a gente não verificou nenhuma diferença no comportamento do nosso algoritmo para os dois datasets, e em ambos a gente consegue verificar que a nossa implementação conseguiu superar tanto a biblioteca ANOI quanto a biblioteca FAIS. No nosso trabalho a gente percebeu que o uso de operações atômicas puderam simplificar diversas funções e permitiram novas estratégias para serem utilizadas, e a gente conseguiu com isso criar um algoritmo chamado RSFK que supera a biblioteca FAIS para a computação do Knn Graph em GPU. Trabalhos futuros vão poder explorar o uso de múltiplas GPUs que a gente não explorou nesse trabalho, e também identificar novas técnicas para fazer a atualização dos índices, que a gente viu que ainda existem diversos fatores que podem ser explorados para melhorar a nossa implementação. O código está disponível nesse link e a gente fica aberto a qualquer dúvida ou comentário. Muito obrigado.